aula de gestão de estoque e o controle desse estoque. Então, dentro da gestão de estoque, a gente precisa validar, que é a terceira validação, que é as vendas. Não adianta a gente ter um controle de estoque se não tem uma validação, uma saída correta desse estoque. Isso é através de vendas. Nas aulas anteriores, a gente já mostrou que é necessidade da devolução. Então, eu vou passar aqui para vocês agora o conceito do que é uma venda. Qual é? Por que necessitamos de uma venda? Então, dentro dessa percepção, a pergunta é: você tem um registro de todas as suas vendas? Você sabe o que vendeu, para quem vendeu, quando vendeu e como vendeu? São situações que a gente precisa para analisar o processo de desenvolvimento da empresa em si. E já parou para revisar o que você vende e o que foi devolvido? Muitas vezes, alguns produtos nossos é devolvido constantemente, ou por não ser um produto adequado, ou então porque é um produto que não está hábito ao teu público geral. No vizinho vende de monte, mas na sua empresa não. Então, você tem que ter esse senso de observar item a item, o que mais vende e o que menos vende. E, então, por que devemos, a gente vai ser algumas das ações aqui, por que devemos registrar as vendas, o que é o danado do TIC médio, que é um dos índices que a gente precisa desenvolver, itens de venda, entender um pouco sobre esse contexto, por que a necessidade de entender as vendas e o lucro bruto, e a gestão de estoque. Então, essa aula é para quem precisa gerir estoque, tanto para venda quanto para consumo. Por que devemos registrar as vendas? Registrar as vendas é essencial para dar clareza. A gente só vai saber o potencial da nossa empresa se a gente saber quanto vende. E aí a gente começa a desenvolver uma gestão saudável, entender esse potencial que nós somos como empresa a partir de nossas vendas. Normalmente, quando eu faço implantação, assessoria administrativa, que a empresa não tem controle nenhum, inicialmente a gente inicia pelas vendas. A gente traz esse contexto das vendas para que possa desenvolver, entender, até para me entender a magnitude do teu negócio. Porque muitas vezes a pessoa faz, não, eu vendo, mas não vendo muito, não. E aí, daqui a pouco, quando eu olho é 100 mil, é 200 mil, é 300 mil, isso não é pouco, é muito, entendeu? E tem que entender teu negócio, porque se teu negócio é um negócio que precisa de mais gente para desenvolver esse trabalho, a gente precisa entender teu ticket médio, precisa entender tua estrutura de venda. Além disso, o registro correto das vendas ajuda a calcular o lucro real, monitorar o volume de vendas por período, isso é importantíssimo, porque tem período que a gente vende mais, tem períodos que a gente vende menos. Algumas pessoas dizem, mas eu sei meu período que eu vendo mais. Certo, mas quanto? Quanto foi de um ano para outro? Qual é o crescimento ano a ano do teu negócio? Está estagnado? Está vendendo menos? Então, tudo isso precisa ser entendido. Ajustar preços e estratégias de vendas. De repente, tu não conhece todos os itens dos teus produtos, o que mais vende, o que mais sai, qual é o maior lucro daquele produto ou de um outro item. Então, isso vai te ajudar até a tu desenvolver um trabalho direto com o distribuidor e também criar uma estratégia mais agressiva no mercado, dependendo do item que tu vai trabalhar. Controlar estoque de forma precisa e cumprir obrigações fiscais. Isso também entra no rol. E aí, o que é o cálculo do TIC médio? Por que calcular esse TIC médio? É o valor médio que cada cliente gasta na tua empresa com as compras. Por que eu preciso saber? Porque você precisa entender, primeiro, qual é a capacidade de compra desse teu cliente. Se a gente tem ali
tem uma empresa que fatura 100 mil, e o ticket médio dessa empresa é R$ 500. Então, significa que tu vai ter aí em torno de 200 vendas. Ah, por quê? Porque o meu produto ele é um produto em destaque, é um produto mais caro, então o meu ticket médio é maior. Tá, entendendo isso, tu poder agregar, buscar outros itens, promoções para desenvolver mais e aumentar e elevar esse ticket médio. Porque se você não eleva o ticket médio das vendas, você tem que elevar o número de clientes. Para elevar um faturamento, ou aumenta o ticket médio, ou o número de clientes. Então, essa é a análise que a gente tem que fazer. Entender o comportamento do cliente, avaliar a saúde do negócio, porque muitas vezes é interessante você aumentar o ticket médio e aquele cliente passar a ser mais, tá mais dentro da tua casa do que você buscar novos clientes, porque aí você às vezes tem que aumentar o número de atendentes, dependendo do teu negócio. Então, tudo isso tem que ser analisado no contexto da tua empresa, identificar a oportunidade de crescimento e o planejamento de metas realistas, porque muitas vezes a gente não tendo metas realistas, a gente termina não trabalhando, desenvolvendo um trabalho de forma mais adequada. Itens de venda. Então, quantidade de vendas. Qual a quantidade de vendas que você realizou no mês? A gente apresenta num outro treinamento que eu fiz que o cliente realizou 140 vendas em um mês. Com 20 dias de trabalho, significa que ele vendeu 7 itens. 7 atendimentos, 7 notinhas ali naquele mês. É pouco ou ruim? Depende. Se tu trabalha sozinha, tu tem um ponto de venda, tu trabalha sozinha, tu vende 7 itens e teu produto ele requer mais horas de atendimento ao cliente, perfeito. Mas se tem uma loja com 3, 4 atendentes vendendo 7 notinhas, não é legal. Então, ter essa noção, essa clareza na hora de você ter esses processos de vendas organizados, vai fazer com que você entenda o teu negócio e corra atrás de desenvolver ele. Então, também tem o custo do produto vendido. Então, se você trabalha com vendas de produtos, você vai ter o custo dos produtos vendidos. Isso vai facilitar aí o desenvolvimento no trabalho da empresa. Se você bota qualquer custo só para fazer de conta, não atualiza o custo de venda, tu nunca vai ter a operação de forma redondinha. Então, custo de venda é algo muito importante no teu negócio. E aí vem os descontos. Qual o valor que você considera de desconto? Muitas vezes a gente faz uma meta, agora mesmo sai de um cliente em que se eu não chegasse lá para levantar literalmente o custo de produção dele e mostrar quanto ia sair, ele ia vender mais barato do que o produto estava que ia custar para ele na fabricação. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter na hora do desenvolvimento do negócio. Então, dar desconto, tem que estar ciente se esse desconto vai te atrapalhar ou não na hora de gerir o negócio. Então, o valor total das vendas, somas bruta, é a soma bruta de tudo que você vendeu, que está ali o frete, o desconto, o custo. Então, essas são algumas necessidades que a gente tem que ter para desenvolver a venda no teu negócio, para entender o que tu está vendendo. Então, o que é lucro bruto? Eu vou falar mais do lucro bruto hoje, porque a gente está falando em estoque, tá? Lucro líquido vai ser dado um pouco mais na frente, quando a gente tratar de fluxo de caixa, DRE, é que a gente vai apurar melhor essa questão do lucro líquido. O lucro bruto, ele é basicamente o valor que você vendeu, você comprou esse lápis aqui por R$ 2. Você tem um preço de venda dele aqui de 5. Então, teu lucro bruto é R$ 3. Mas você, na hora da venda, resolveu dar R$ 1 de desconto.
teu lucro bruto passa a ser R$ 2. Agora, esses R$ 2 é onde tu vai emitir o imposto de venda, aonde tu vai pagar funcionário, água, luz, telefone, todas as despesas operacionais para desenvolver esse teu negócio. Então, ter um lucro bruto é o ponto de partida de você ver se o negócio você consegue manter ele e manter de forma equilibrada. Então, esses detalhes, por isso que é necessário a gente entender as vendas e para a gente começar a entender também qual é a meta mínima de vendas que a gente precisa para manter um negócio na tua estrutura. Então, dentro desse processo, a gente trabalha para desenvolver a empresa. E por que o lucro bruto é importante? Para manter a rentabilidade direta do que você vende, ajustar e avaliar os preços, estão cumprindo o bem do custo. Porque é o seguinte, gente, como eu disse, vendi um lápis, eu lucrei? Lucrei, mas pagou meus lucros, meus custos? Não. Então, esse entendimento, vendi um lápis, mas não paguei meus custos, é aonde precisa que as coisas estejam bem organizadas. Então, tá com a empresa nesse processo, sem entender se o faturamento está pagando teus custos operacionais, termina atrapalhando lá na frente. Eu digo que como é? Chovendo molhado? Eu lembrar que a gente enxugar gelo, né? Que você enxuga, enxuga e não enxuga. Então, por quê? Porque é um trabalho que, se você não souber fazer, você vai estar sempre com problema financeiro. E aí a gente vem também a questão das configurações. Então, vou falar um pouquinho, colocar a mão na massa, o sistema para a gente trazer um pouco por que vender é importante, por que vender a gente precisa entender primeiro o nosso tipo de negócio. A gente atende o público diretamente, a gente tem contato e o contato, o nome desse cliente, então isso é uma forma de venda. A gente é ali feito um supermercado, o cliente chega, pega as coisas na prateleira e passa no caixa. Eu não sei o nome, não sei a política, é um outro tipo de contato, e isso precisa ser definido à medida que você conhece a empresa, tá? Eu vou mostrar a vocês um pouquinho no sistema da gente como é que esse processo é feito. Aqui é o sistema de gestão que hoje a gente usa, né, que a gente, como consultoria, utiliza para empresas de Simples Nacional, MEI e pequeno porte. Ele é um sistema completo de gestão. Eu vou tratar, a gente vem tratando junto dele para dar esse exemplo. O que é isso? É trazer essa teoria da necessidade do controle para dentro do sistema, para que a gente tenha essa compreensão mais nítida, né? A prática é essa, né? A gente aprende na faculdade e vem para a prática. Eu juntei os dois aqui. Então, o que, que acontece? A gente tem aqui o setor de vendas dentro do sistema, onde a gente tem venda produto, eu vou explicar um pouquinho mais na frente, balcão, serviço, e aí vem essas opções auxiliares. O que é isso é importante no dia a dia? Porque para a gente iniciar as vendas, a gente tem que entender a nossa configuração base. Então, eu vou começar de baixo para cima. Tem a configuração aqui, quando a gente entra num sistema desse, a gente tem que entender o quê? Qual a sequência numérica que a gente quer das notas, os produtos sem estoque. Então, vamos lá.
Esses produtos, você quer que permita a venda, você cadastra vários produtos e você ainda está com dificuldade para manter o controle de estoque. Então, às vezes, termina dando entrada esquecendo da entrada no produto, ou esquecendo ou fazendo uma venda trocada e termina acabando o estoque ali. Oi, desculpa. Então, a gente tem essa opção, produto sem estoque, permitir venda ou não permitir venda. Então, isso é algo que a empresa tem que tomar essa iniciativa, que tem que entender, tá? Se ela vai permitir venda ou não. Empresas que são rigorosas com seu estoque, que tem um estoque totalmente redondinho, que tudo que entra, tudo que sai é relatado, a gente basta deixar não permitir venda. O que vai acontecer na hora que bloquear é porque é um erro. E esse erro vem de quê? Né? Então, às vezes, algumas empresas, ou porque é lucro presumido, lucro real também, eles travam para poder não ter problema com estoque fiscal. Mas a grande maioria das empresas a gente deixa permitir venda, porque ainda não tem um controle de estoque rigoroso. Vender sem condição de pagamento, pronto, é uma outra coisa que a gente depende muito da tua estrutura de negócio, porque na hora que eu deixo aqui, o que acontece? A pessoa faz a venda, mas não envia para o financeiro. E isso termina atrapalhando. Então, muitas vezes, a gente bota não permitir, para que quando você faça uma venda, o teu financeiro já receba aquele valor, ou a receber, ou pago, ou de acordo com a forma de pagamento que vai ser feito. Uma outra configuração bem legal aqui no sistema é a impressão. Você pode imprimir foto do teu produto, na nota, tem coluna para diversos, para item, código, unidade, valor unitário, subtotais, o código do NCM, a descrição. Isso é realmente se você quiser que aquilo seja extremamente organizado. Mas, em sua grande maioria, do jeito que está a configuração aqui, que é aceitável, que é a coluna de itens, a coluna de unidades, quantas unidades foram vendidas, o valor do subtotal. A descrição também é algo que não se coloca. Imagem, depende muito, porque às vezes a imagem termina crescendo muito o número de folhas. Descrição de serviço é imagem de serviço. Normalmente essa parte a gente deixa negativo. É interessante ser positivo se tua empresa tiver todo online. Vamos dizer que todo mundo só recebe nota, eu vou mostrar lá na frente. Tipo, a gente chama link de cobrança, onde é a nota. Eu vou até deixar. Ah, não, porque ali está num outro sistema. Link de cobrança, a notinha, entendeu? Então, essa estrutura, se tiver todo online, manter a descrição ou a imagem não tem problema, porque vai estar todo ali online. Tu vai ver na tua tela de computador ou de celular. Mas para impressão tende a aumentar muito o número de folhas, tá? Aqui a gente tem um cupom para presente nesse sistema. Então, se você quer que esse cupom seja ativo, a gente tem como ativar. A gente tem também aqui a forma de impressão. É um PDV, é um PDF, ou é no esse HTML, é se você quer que a impressão ela já saia dentro do sistema, do Chromos, né, do navegador. Aí ele vem nesse formato, tamanho de fonte, tamanho da fonte do cupom, tudo isso é a gente, dono da empresa, o gestor e o administrador que define isso. Dentro da minha assessoria, de acordo com as perguntas e com o formato da empresa, eu já vou configurando para o empresário. Muitas vezes ele não pega, ele está tendo uma surpresa. Alguns aqui estão comigo, está tendo uma surpresa aí, porque sabe que muitas vezes eu não pergunto. Por quê? Porque eu vou ver na estrutura e já vou deixando ajustada aqui no sistema. Então, habilitar. O que acontece? Venda balcão é aquela venda de supermercado. Pronto, venda de supermercado, normalmente ele imprime nota fiscal. Então, ele tem a deixar habilitado para emissão automática do cupom fiscal, certo? Na nossa grande maioria, como é empresa simples nacional, onde a emissão é de acordo com o tipo de venda, a gente faz a pergunta para que seja confirmado.
e pode também até desabilitar se você é do MEI e não emite nota nenhuma. Então, isso é que precisa ter toda essa estrutura de entender os processos da tua empresa e configurar o sistema de acordo com tua necessidade. Sempre indicar o vendedor, sim, não. Sempre indicar o cliente, sim ou não. Isso é na venda balcão, tá? Na venda normal, essas abas estão todas habilitadas para sim. Aí, adicionar produtos automaticamente, não, sim, ele vai mostrando, que é aquele pessoal que coloca com QR Code, tá? Aí ele gera automaticamente ali a adição dentro da notinha. Exibir fotos no carrinho, sim ou não? Então, isso é de acordo com cada estrutura e como está teu cadastro. E aí tem também habilitar a balança. Então, a balança, ela é muito para supermercado, mercadinho, e o sistema esse aqui, ele traz essa opção. E habilitar Pix para o PDV, sim ou não? Então, essas são informações que já estão disponíveis se você for um dono de mercado ou alguém que tem uma loja que é autosservice. O cliente passou ali na glôndula, ele faz o pagamento automático. Então, isso aqui é uma função muito boa para ser habilitada e organizada. Voltando aqui a mais um pouquinho, a gente tem a balança, como eu expliquei a vocês, o sistema ele tem essa automação de você colocar uma balança em destaque, certo? Aí você informa quais são as balanças que estão ativas, e aqui é bem interessante, você pode vincular os produtos. Então, é muito interessante, à medida que você adiciona cada produto, ele vai criando um leque, aí você adiciona o código para esse produto, e aí ele vai fazendo. Pode ver que muitas vezes, o... Ai, que droga. Muitas vezes o... Ah, já sei, não, é o produto que já tem, estou vendo agora aqui. Muitas vezes tu tem uma opção de ter produtos aquilo. Então, aquilo que faz no mercado, o sistema é que faz isso acontecer. Então, habilita balança, deixa tudo configurado conforme tua empresa necessita. Então, é interessante porque isso ajuda no processo de venda. Por quê? Hoje mesmo estava num cliente, ele disse, eu não posso deixar meus clientes parados. E eu sempre dou o dilema, a gente é que tem que se virar nos 30 para manter a empresa funcionando. O cliente ele não pode ser atrapalhado porque o processo aumentou, porque você quer controlar. Você tem que criar mecanismo para que isso gire de forma muito rápida. E essa é a nossa intenção. Caminhando um pouquinho sobre a balança, a gente tem também, se você quiser que todos os seus clientes, se você é uma empresa que resiste a todos os clientes, os e-mails de clientes, e quer que ele receba e-mails do pedido que ele fez, a gente tem essa aba aqui onde cria. Já existe um modelo padrão aqui no sistema, estou trazendo essa informação, mas vocês vão buscar no sistema de vocês também o que tem a oferecer, que é bem padrão, tá? Então, o que que acontece? Esse aqui, ele já vem com e-mail padrão, mas você pode também melhorar esse processo do e-mail, adicionando novos e-mails e tudo. Campo extra. Ah, eu quero vender, mas eu quero informar qual a data de entrega na aba ali da nota. Entrega, eu quero informar em termos de data, né? Então, aqui a gente chama que, quando preenchido, ele vai exibir esse campo extra, ou exibir sempre, mesmo quando não está preenchido, ou nunca exibir, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. De acordo com cada empresa, tem um formato diferente para fazer esse tipo de trabalho.
Esse íconezinho de campo extra, ele está em todas as sequências aqui da empresa. E aí a gente tem canais de vendas. Hoje ninguém vende só presencialmente, normalmente pelo WhatsApp, normalmente pela internet. Então, aqui, se você quiser saber por onde está vindo suas vendas, normalmente telemarketing hoje é mais substituível por WhatsApp, tá? Eu digo que o mundo é outro depois do WhatsApp. Né? Aí o que, que acontece? A gente pode definir o padrão. Ah, as pessoas vêm até a minha empresa sempre. Não, a grande maioria eu atendo pelo WhatsApp. Eu posso deixar aqui um simzinho no WhatsApp, ele passa a ser o padrão. Então, toda vez que eu abro a venda, ele informa que o canal de venda vai ser um WhatsApp. E você, como vendedor, muda a partir do momento que tem terceiros. Isso aqui é bem interessante. Eu tenho uma empresa que tem representante comercial. Só que eles não fazem as vendas, eles passam os pedidos para os funcionários internos. Então, a gente coloca aqui também, além do nome dele na venda, a gente coloca de quem veio a venda. A gente consegue mesclar ali que a venda é externa, tá? Então, tem várias, cada operação vai trazer esse tipo de necessidade. Situação é algo também bem interessante. A gente controla as vendas pelas situações que elas são expostas. Esse aqui são as situações padrões que vem na venda, mas cada empresa vai trabalhando de um jeito. Tanto que é bem engraçado que aqui, concretizado, eu sempre tiro isso e boto venda finalizada. Porque a gente aqui não tem o hábito de dizer uma concretizada, a gente tem finalizada, entendeu? Então, essa é a linguagem que cada um trabalha. E aí eu vou passar aqui uns detalhes. Você pode identificar por cor. Então, você que precisa desenvolver esse trabalho, você tem aí potencial por cor. E a cor facilita muito, porque a gente é auditivo, visual e de tato. Então, a cor ajuda, né? Permitir edição. Aqui está sim, mas em sua grande maioria, quando a gente bota venda finalizada, é não. Por quê? Porque ele é uma venda que foi finalizada, não é para editar mais produto nem forma de recebimento. Né? Exibir na listagem, sim, exibir o link de cobrança, que eu vou mostrar a vocês lá na frente, que dentro do sistema aqui ficou muito bom, você consegue ver em um link só o que o cliente comprou, ele consegue, seu cliente, o que ele comprou, como ele pagou, se ele tem a pagar, se tem boleto a pagar, é lançado automaticamente ali, ele tem um link de acesso. Se for emitido nota fiscal, ele também vai ter acesso. É bem interessante esse link de cobrança. E aqui no sistema ele tem algumas automações que facilita a estrutura e a gestão de estoque. Toda vez que eu finalizo uma venda, eu lanço no estoque os produtos. Toda vez que eu finalizo uma venda, o meu financeiro é lançado contas a receber. Então, você começa a distribuir essa estrutura. Toda vez que eu finalizo uma venda de produto, eu boto para gerar uma nota fiscal. Então, ele gera. Aí aqui ele diz, gerar sem emitir ou gerar emitindo. Então, quando você precisa realmente que toda a nota saia uma nota fiscal, você já pode deixar essa automação bem na frente, tá? E aqui não gerar nota fiscal de serviço para as vendas de serviço e notas fiscais ao não emitida e emitida. Então, cada um desse aqui, ele vai dar esse atributo de acordo com nossa necessidade. Enviar e-mail ou não enviar e-mail, enviar impressão de PDF ou enviar o link de cobrança. Hoje eu adiciono todos para enviar o e-mail com link de cobrança, porque lá
automaticamente já está toda a estrutura da venda do cliente, principalmente aqueles em que a gente tem o boleto impressos aqui no sistema, onde ele é automaticamente gerado aqui e baixado aqui no sistema. Ele vem todinho para gerar. O sistema também ele tem assinatura digital, caso há uma necessidade, e é bem interessante. Todo o sistema ele é separado por usuário. Tem o usuário administrador, tem o do financeiro, tem o de vendas, e você quer que um usuário não veja esse tipo de situação. Você pode bloquear, mantendo o usuário aqui bloqueado. Então, ele não vai ver esse tipo de situação. Vamos dizer que essa situação fosse específica só para o financeiro, e você não quer que o setor de venda veja. Você vai e coloca aqui usuários de vendas e ele não vai ver, ele não vai ter acesso. Então, isso vai ajudar demais a estruturação do negócio, do teu negócio. Então, isso são algumas das configurações básicas para a gente pensar como organizar nossas vendas. Como a gente vai iniciar as vendas no negócio? É dentro dessa estrutura, tá? Então, voltando lá à aula, no andamento, a gente falou um pouco dessa configuração, porque é isso, quando a gente fala vou vender, e é bem interessante, porque quando um cliente me contrata, ele fala, eu entendo o negócio dele e eu configuro de acordo com o negócio dele. E a gente não trata desses assuntos item a item, porque isso faz parte da configuração de cada empresa. Aí é onde que a gente entra aqui para trazer isso e para entender a importância dessas informações na hora de gerir, de entender como é que você vai fazer seus processos internos funcionar. E aí a gente vem em venda de produtos. Essa aba, venda de produtos, ela pode ser em venda normal, onde que é a diferença? Esse tipo de operação é quando a venda de mercadoria, o comércio, ele é relatado ali que existe a identificação do cliente. Então, para quem serve? Para esses que precisam identificar seus clientes. Ah, eu vendo a prazo, eu vendo no boleto. Não, toda a venda que eu faço aqui, mesmo que seja uma venda rápida, eu sempre quero o cadastro cliente, porque eu quero ter essa informação para posterior venda, para poder mandar um feliz aniversário, porque eu gosto de relatar o aniversariante do mês, eu mandar promoções, então eu preciso do cadastro do meu cliente. Então, seria venda produto lá dentro do sistema que a gente utilizaria para desenvolver esse trabalho. Normalmente é feito para todo tipo de empresa, tá? Até o supermercado, se quisesse, ele poderia ter nossas informações. É porque ali dentro não funciona pelo volume de gente, né? Mas a ideia é essa, é que se traga essas informações. Algumas empresas hoje elas já usam o nosso CPF e a gente também pode utilizar como informação base desse cadastro. Porque o que acontece? Muitas vezes é a partir daí que a gente vai relatar promoções e relacionamento. Porque venda hoje é relacionamento. Então, você vender e não saber para quem vendeu, isso vai te trazer um atraso na hora de fazer esse relacionamento, fazer essas vendas aumentarem dentro do teu negócio. E aí a gente tem também venda balcão. É a venda, como eu falo, de supermercado, é consumidor direto, que não precisa de cadastro. Normalmente é uma operação, tanto para varejo como atacado, mas de forma venda física própria. Então, essa aqui eu não consigo relatar, tipo, venda WhatsApp. O balcão não serve, porque ele tem uma estrutura mais dinâmica, tá? De passar produto mesmo e retirar na mesma hora da empresa. Então, a venda de WhatsApp normalmente é para entrega, o cliente vem buscar, então precisa ter uma venda mais passo a passo. Então, serve para padarias, até lojas de calçado que não queiram os dados dos seus clientes, farmácia, supermercado, mercadinho, são esse tipo de negócio que serve uma venda balcão. Ou
PDV, tá? Que muita gente chama isso de PDV também. E aí a gente vem para a venda de serviço, que é a prestação de serviço em si. Serve para aquelas empresas que só vendem serviço, não vendem mercadoria. Então, são o quê? Salão de beleza, pet shop, consultoria. Então, são empresas que prestam serviço, é a venda serviço. Então, vamos agilizar essas vendas dentro de processos rápidos, ágeis, focado para o teu tipo de negócio. E aí a gente também tem uma ordem de serviço que muitas vezes é utilizado para empresas de manutenção. Ai, gente, eu estou vendo que tem um erro aqui, saiu tudo com o mesmo. Empresas de manutenção, empresas de, oficina mecânica. Então, tudo que tem serviço com produtos ao mesmo tempo sendo vendido, a gente pode usar o serviço de OS. Por quê? Porque isso facilita a estrutura e o serviço de OS dentro do sistema é bem bacana, que tu consegue controlar toda a operação em termos de prazo também e urgência. Então, é bem interessante. Então, prestar serviço usando peças, usando mercadoria, o ideal seria um OS, tá? Foi. E para quem serve, né? Qual é a finalidade? É formalizar a organização essencial dos serviços, registrar os detalhes no atendimento, como o prazo de entrega, o tipo de serviço, peça utilizado, condições e garantias. Então, o OS está muito além. É o controle da entrada e saída de veículos, equipamentos e objetos. Então, o OS ele é bem completo para esse tipo de dinâmica. Para quem trabalha com conserto de telefone, de equipamentos eletrônicos, a OS serve bastante. A gente também está adicionando em gráficas, até a pessoa da Brinde Gráfica está aí, que a gente viu que a OS é mais rápido para a gente visualizar mecanicamente o dia a dia da empresa, mas não deixa de ser uma nota de serviço e produto junto. Pronto, oficinas mecânicas, assistência técnicas e empresas de manutenção. Então, a OS, ela tem essa função, tá? De trabalhar com essas estruturas. E aí a gente vai para... Ai, gente, é porque eu ia... Aí vamos para a prática. Eu já estou dando a aula de que semana que vem. Deixa eu fechar aqui. Aí vamos lá. A gente viu aqui, venda produto, certo? Eu vou fazer uma venda produto para vocês identificar aí tudo isso que a gente passou, né? É o cadastro do cliente, ou não existe o cliente. Então, se não existe o cliente, a gente pode cadastrar esse cliente automaticamente. Nosso sistema ele é simples, mas, gente, trabalhando o cliente, quanto mais informações a gente tiver do nosso cliente, nome, sobrenome, eu sempre digo, nome, sobrenome, e se tem um apelido, entre parênteses, é uma dica que eu digo sobre cadastro de cliente. Por quê? Porque isso facilita em toda a operação. Por quê? É aquele funcionário que tem intimidade com o cliente que ele sabe o apelido. Mas um funcionário novo, ele não sabe. Ele não pode chamar o cliente de Cacá. Tem que chamar de Kátia. Porque essa intimidade depende da pessoa que está atendendo. Então, essa estrutura de cadastro de cliente, ela tem que ser muito nítida, no sentido de trazer a necessidade da empresa. Então, sempre um nome, que eu digo que é essencial, um e-mail, porque aí você consegue mandar e-mail para esse cliente. Por exemplo, ele comprar agora e receber no e-mail dele a venda, o que vai trazer para você? Ninguém olha e-mail, mas está registrado lá. Nem que vá para ele apagar, ele conhece teu e-mail e ele lembra de você. Então, é uma tática que a gente deixa bem tranquilo. Outra coisa, data de nascimento, porque aí você começa a fazer campanhas mensais com a data de nascimento, traz referência do cliente. Esse sistema ele é tanto
pessoas físicas, jurídicas e estrangeiras, e cada um desses. Ah, um cliente não está ativo mais, eu posso inativar também. Estou dando um feed aqui da questão de como é legal a gente ter informações específicas, telefone celular, WhatsApp do cliente. Aqui eu consigo botar quem foi o responsável pelo cadastro, tá? E eu vou trazer mais umas coisinhas aqui que eu acho bem interessante. Algumas empresas trabalham com limite de compras e eu tenho que ter limite de compras dos meus clientes. Então, eu tenho como colocar esse limite, certo? Aí eu vou e boto o limite de R$ 1.000. Mas eu aviso aos meus funcionários que pode ter um limite, mas pode ultrapassar alguma coisa. Então, eu deixo logado aqui que ele pode ultrapassar. Isso é muito legal para quem tem uma operação que tem o pessoal que compra para pagar depois, mas nem todo mundo merece os mesmos créditos, né? Então, a gente botando isso e falando que eu botei um limite, aí o pessoal só, infelizmente, não dá para comprar porque travou, é o sistema novo. Eu digo, a culpa é do sistema. São culpas positivas, então o sistema é que leva a culpa na hora que bloqueia um limite para o cliente, mas isso protege o teu financeiro lá na frente. E aí a gente pode identificar o cliente por foto e vamos dizer que vocês façam um cadastro mais complexo, onde tem documentação do cliente, informações. Vocês podem deixar tudo anexado aqui. Esse sistema da gente, ele hoje serve como um parâmetro de arquivo. Arquivo morreu, então o sistema ele traz esse arquivo. Você precisou do RG, CPF, comprovante de residência, dependendo do tipo de negócio, você tem tudo isso no cadastro do teu cliente, de forma tranquila e clara. Cadastrou, ele fica aqui. Então, é fácil, se for um cliente novo, se você não localizou. Por isso que é interessante, nome, sobrenome e apelido. Porque senão, se você bota algo muito só o Cacá, e esse cliente que está acostumado a ser atendido por Cacá, aparece um outro funcionário, ele não vai dizer Cacá, ele vai dizer Kátia. E aí, o que acontece? Pode vir a gerar um novo cadastro, porque não localizou o cliente de forma correta. Aqui, ó, prazo da data que foi feita, prazo de entrega pode ser adicionado. Toda nota ele tem um prazo de entrega. Eu coloquei aqui mais por uma questão de mostrar a vocês um campo extra. Aqui a gente tinha um pet shop. Desculpa, a gente tem um pet shop que aqui ele coloca a raça do animal. Então, ele sabe qual é o animal que está dando banho naquela hora e a raça dele. Isso facilita muito no dia a dia da empresa lá. Aqui, a situação, ela já vai vir como concretizada, ou você pode deixar em aberto, já que você vai mexer novamente, não está finalizada a nota. Aí, você pode adicionar os produtos. Ele vai adicionar bonitinho aqui. Se for uma venda que tenha serviço também, você pode adicionar direto aqui. Agora, esse venda produtos, ele não pode ser adicionado só serviço, ele não funciona, tá? A gente também tem local para distinguir a transportadora, caso quem vai cobrar um frete aí. Informações de entrega também você pode colocar no campo da nota, caso precise. E aí a gente tem também aqui, é obrigatório, como eu deixei lá, informar a forma de pagamento. Então, eu coloco aqui a forma de pagamento e ele vai gerar de acordo com a necessidade. Também na venda eu tenho local para anexar, a gente utiliza isso muito quando tem ordem de serviço, alguma coisa que o cliente me traz, e a gente precisa ter essas informações. Eu digo, quanto mais informações a gente tiver do cliente, ou das informações do que é uma venda, dependendo do tipo de negócio, melhor, porque a gente se protege de algum erro futuro, alguma informação, a gente está com aquilo ali registrado e guardado para a gente. Cadastrou. Pronto, a venda foi cadastrada com sucesso, ela aparece aqui, tá? A gente tem várias funções, além de você ter uma lupa de visualização com tudo que aconteceu, a gente tem esse link de cobrança, que eu vou mostrar para vocês,
Eu vou fazer propaganda, que eu sei que eu vou fazer propaganda dele para poder mostrar o link. Aqui nesse link de contas que eu acabei de gerar, ele mostra o produto, ele mostra a forma de recebimento, só que esse produto eu não gerei nota fiscal, então ele não aparece aqui, mas se tivesse gerado, ele aparecia um link, e aqui eu gerei como a receber sem informações, se é boleto, Pix, tá? Então ele está a receber. Eu vou pegar aqui um outro link que eu deixei separadinho para mostrar a vocês uma coisa bem bacana, que é o que é quando você vende no boleto e o cliente precisa ter essas informações na mão. Às vezes você manda o link de cobrança, ele não vê, você manda o. Você muitas vezes manda o boleto e ele às vezes não consegue baixar. Então, esse link ele traz essas informações de forma considerável. Então, ele traz todas as informações. A Granda é uma empresa de cosmético, tá? É um distribuidor para salão de beleza, é maravilhoso os produtos, vou fazer o mexão. Porque eu estou utilizando, porque ele utiliza na operação dele boleto bancário, porque facilita no processo. Ele envia esse link para o cliente visualiza o que adquiriu, visualiza a forma que a gente adicionou aqui, a forma de recebimento, e rapidamente ele tem aqui o frete, o desconto e o valor total. E dentro disso ele tem essa partezinha aqui. O meu, lembra que apareceu nada? Porque eu botei a receber e não tinha como fazer. Aqui no link, se eu clicar aqui, visualizar boleto, ele aparece na outra página. E aí o boleto está aqui para pagamento. Então, com o QR Code, tudo direitinho. O cliente pagou, a empresa não precisa estar ciente que o cliente pagou, não, porque isso vai automaticamente para a conta de cobrança, tua baixa é automática no sistema, a única coisa que tu vai visualizar são os clientes que ficaram devendo, tá? Então, dentro dessa estrutura, a gente tem essa facilidade no dia a dia de uma empresa que opera principalmente com muitos boletos, que precisa ter uma flexibilidade e só cobrar quem está devendo e não ter a preocupação de estar baixando depois quem é que está gerando. Muitas vezes o pessoal diz, então vai perder o emprego, não vai ter mais alguém para baixar esses boletos manuais. Eu digo que não. A tendência é você construir e desenvolver esse trabalho, tá? Porque é um trabalho onde tem uma dinâmica de, de você trabalhar ele para que você possa vender mais. Porque a ideia de uma empresa é que ela seja mais vendida, que ela tenha mais vendas. Então, quanto mais fácil o processo operacional, mais tu vai direcionar o teu funcionário que ficava ali o dia todo baixando o boleto manualmente para vender mais. Que a ideia é essa, é vender. Não é organizar o financeiro e passar horas, meses, anos correndo atrás disso. Então, voltando lá na sequência de vendas, a gente vai para a venda balcão. Toda venda balcão é a venda rápida, é uma estrutura rápida. Normalmente, a gente usa código de barra, que são essas. Quando você tem uma venda balcão e o teu produto tem código de barra, usando esse tipo de aparelho, que é só colocar no plugzinho daqui do computador, funciona muito bem. Eita, eu nem trouxe um produto para fazer o exemplo. Mas entenderam, aqui a gente utiliza muito na venda balcão, tá? Que é o leitor de código de barra. Para fazer uma venda balcão, aqui, o que está acontecendo? Ele está pedindo. Lembra que eu configurei dizendo, perguntando para indicar quem era o vendedor? Então, ele aparece essa aba aqui me passando qual é o vendedor da venda. Eu clico aqui e aí ele também disse que eu queria identificar também o cliente. Vamos dizer, seja uma empresa que ele tem venda rápida, mas quer identificar todos os clientes. Então, ele pode vir aqui, tá?
e ele vai buscar o cliente aqui, vou botar cliente teste, e aí você vem aqui salvar, tá? Tenta essa estrutura bio aqui a tela, simplesmente, ou por código de barra, você localiza os produtos, ou você faz a solicitação e ele vai vindo aqui, tá? Os produtos. Outra coisa, se tiver mais tipos de tabela de preço, você tem como identificar aqui, tá? Essa tabela de preço dentro do produto. Ah, Patrícia, estou vendendo aqui, mas eu faço a venda e outra pessoa vai puxar. Eu posso guardar a venda. Aí a venda vai ficando guardada aqui em cima, tá? Para identificar e finalizar. Ah, eu quero abrir a venda novamente. Abrir a venda. Puxa a venda e ele vem para cá. Adiciona o produto e ele vai. Finalizo a venda, faço a forma de pagamento. Ele me pergunta como vai ser esse pagamento, eu adiciono aqui, tá? E aí ele pergunta também se tem tempo de entrega, tudo isso, de acordo com a necessidade, eu finalizo. Aí ele abre essa telazinha onde ele pergunta que se é para me iniciar uma nova venda, o cupom, se é para imprimir um cupom ou para emitir uma nota fiscal. Então, isso aqui tudo bem rápido na venda balcão, tá? Onde a gente vai trabalhando, emitir cupom. Automaticamente ele abre a tela para impressão do cupom aqui, bem rápido. Tanto que se eu cancelar, ele cancela a tela toda. Tá vendo? E volta para abrir uma nova venda. Então, a venda balcão é isso, é o processo para agilizar o quanto antes. Vamos para a próxima. Ai, perdão. Essas são as vendas, o tipo de venda. Então, veja, existe vários tipos e formatos de venda. Então, Patrícia, é demorado fazer venda balcão, é demorado fazer venda. Tem que criar uma metodologia dentro do negócio onde as vendas sejam o mais rápido possível. Você não pode deixar de registrar suas vendas. Então, cada negócio tem que ser analisado. Venda-serviço é o mesmo processo da venda de produtos, adicionar o serviço. A única diferença aqui é que o vem invertido, produto, serviço na frente, produto depois. Mas o processo de venda é o mesmo, tá? Eita, gente, eu acho que na hora que eu mostrei, porque o link de cobrança ele está tão completo dentro dessa estrutura que eu esqueci até de mostrar o resto. Eu voltei aqui em Venda Produto para mostrar a vocês uns detalhes, que você também pode imprimir ele em PDF, em formato A4, em cupom, em estilo produção. O que é esse estilo produção? Eu preciso que alguém separe, mas eu não quero que o meu funcionário veja o valor da nota. Eu boto em estilo produção, com a ordem de produção, ele só vai ver o nome do item e a quantidade para ele separar. Então, isso é outra facilidade também que a gente tem aqui. Uma outra questão aqui é a situação, aqui está concretizada, eu posso mudar tanto clicando aqui no ícone, como clicando aqui na lateral. Que aí você, às vezes, precisa abrir ou fechar a venda. Pronto, essa venda foi para contas a pagar, mas ela está em aberto, então ela vai abrir normalmente. Vamos dizer que a conta esteja paga. Então, quando tu tentar abrir aqui, ela vai informar que a conta já foi paga. Então, tem que entender o que está fazendo. A gente tem também como compartilhar por e-mail, por WhatsApp. O WhatsApp aparece aqui. Se aparece o número do cliente, abre a tela do WhatsApp. Uma dica que eu sempre dou: copia esse link e envia para o cliente. É o link da nota que foi feita. Tanto que a minha sugestão hoje é o link de cobrança, porque vai completo. E aí pode também ser gerado
emitido todas as notas fiscais aqui no processo, ser gerado assinatura, cópia ou uma devolução do pedido também já pode ser gerada aqui mesmo na tela. E ver financeiro, você vai para a aba contas a receber. Então, você consegue ver todo o financeiro aqui, tá? Nessa aba. Então, isso é que vai facilitando toda a estrutura da empresa na hora de vender. Então, a ideia é essa, que a gente tenha esse controle massivo. Aí vamos também para 2 itens. Ordem de serviço, depois eu vou mostrar um pouco do orçamento, que é o ideal para que vocês possam trazer isso também como estratégia de desenvolver e agilizar a venda. A ordem de serviço ela é composta do mesmo jeito. Todos os campos sempre vão ter situação, campo extra, emissão, envio de nota fiscal e a configuração. Em ordem de serviço tem uma coisa bem interessante, que é esse painel. Esse painel, quando você trabalha com serviço, você precisa entender os serviços que estão com prazo vencido, o que vence hoje, os serviços que estão aqui para amanhã, serviços futuros ou sem prazo. Isso aqui ajuda você a organizar a tua estrutura para fazer os serviços dos clientes e não atrasar. Aqui pode também configurar se é um serviço urgente, muito urgente, alto, médio ou baixa complexidade. Tem várias formas de você trabalhar dentro dessa estrutura. Isso aqui é um painel bem legal, onde ele mostra faturamento, serviço e o serviço por técnicos cadastrados, que são os vendedores, tá? Então, é bem interessante. Muitas vezes, algumas empresas trabalham com isso tela cheia, só para ficar monitorando essa estrutura. E para criar uma ordem de serviço, que é para esse tipo de empresa, onde a gente precisa tanto ter esse controle do painel, como ter o contexto é o mesmo. O que é que muda dentro do contexto? É a forma como vai ser direcionado. A ordem de serviço normalmente está tratando de algum item que veio para um trabalho em si. Então, a gente tem aqui o nome do cliente, todo o sistema da gente, ele tem o mesmo layout de frente. Eu digo que isso é bom porque facilita a estrutura e desenvolve esse trabalho. A situação, se está aberto, se está em andamento, se está concretizado, a gente consegue também relatar. Aqui nessa ordem de serviço, ele bota a entrada e ele coloca também a saída, tá? Com hora e tudo. Por quê? Ele vai monitorar aquele painel, então ele precisa dessas informações. Prioridade, se é de baixa, se é de média complexidade. Aí tem uma coisa bem interessante, além do nome do vendedor, que é para aquelas empresas que pagam comissão, precisa sempre relatar o vendedor, e os técnicos que vão trabalhar no serviço. Essa minha aba aqui, ela está para a oficina mecânica, mas serve também, aí muda um pouquinho essa estrutura. Vem aqui marca, tipo de produto, é uma outra estrutura que traz. Aqui tu pode botar que é um carro, certo? Veio primeiro na cabeça, tá, gente? Sempre é o que é o pontinho vermelho, que são obrigações numa ordem de serviço para ser relatada, tá? Você pode também, vamos dizer, eu não quero adicionar o veículo, tá? Então, não precisa, viu? Isso é também uma atualização do sistema dessa semana. As peças que vai utilizar no veículo e os serviços que vai utilizar no veículo também. Isso tudo pode ser adicionado, tá? Aí, dentro disso, veio aqui o valor normal, toda venda normal, como tem que ser. E ele vai ser adicionado item a item. E aqui eu salvo. Peraí.
Aqui é um campo teste, tá, gente? Que a gente pode vir trabalhando assim nesse contexto. Só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o painel, adicionei esse serviço. Ele ficou, serviço para amanhã, nível médio. Então, é a forma como vocês vão trabalhar. Quero ver todos esses serviços para amanhã. Eu consigo ter um painel só dos serviços, quem são os clientes, tudinho. Então, o sistema traz isso, informação. Então, hoje, quando você diz eu vou fazer venda, quando você faz uma venda dessa, você controla o serviço que saiu, controla o produto que saiu, controla quem foi o cliente que comprou, qual o valor que ele comprou, em que período ele comprou. Então, uma ação dessa te traz um monte de informações que você precisa para desenvolver teu negócio. E orçamento também é algo bem interessante de produtos, onde a gente vai trabalhar aqui da mesma forma. São itens onde a gente trabalha o contexto do orçamento, é o quê? É você fazer um orçamento para ver se o cliente vai fechar, né? Acompanhar aquela venda que é mais complexa, que precisa de mais tempo para ser relatada. O orçamento, ele pode ou não gerar o financeiro. Ah, não, já vou deixar aqui que meu cliente quer saber bem direitinho o valor final e eu vou deixar aqui. Você pode relatar, tá? E adicionar tudo igual como os demais. Qual o diferencial aqui? Que você não precisa gerar uma nova nota de venda ou uma OS. Um orçamento, ele já faz isso automaticamente. Você abre aqui, ver proposta, você consegue imprimir a proposta como toda. Tem alguns orçamentos que a gente bota cabeçalho, informações técnicas, tá? A gente consegue ver essa proposta como um todo. E aqui também a gente tem como imprimir em PDF, ou em PDF, numa folha 4 no cupom, compartilhar por e-mail. Então, a mesma situação dos outros, o orçamento vai. E gerar. Ele pode ser gerado uma assinatura, pode ser gerada uma cópia desse orçamento, pode ser gerada uma venda, uma OS, um contrato ou uma assinatura-contrato, que a gente vai tratar desses assuntos de serviço, contrato, locação de serviço, mais em outra aula. Mas vender é isso, é desenvolver o trabalho que um orçamento pode gerar tudo isso para vocês. Então, esse é o foco. Ah, eu não tenho como gerar as vendas porque é muita venda. Tem um sistema balcão. Ah, eu preciso dos dados dos meus clientes. Tem um sistema de venda. Então, a ideia é isso, é trazer essa estrutura, tá? Que a gente possa desenvolver isso da melhor forma possível. Então, voltando aqui ao nosso relato. Se alguém tiver alguma dúvida também. Estou sendo clara, gente, falo tranquilo, porque algumas pessoas dizem que eu falo muito rápido. Eu já fico cismada. A, a gente tem aqui, aí a próxima aula vai ser um presente aí para os empreendedores de plantão. A gente vai tratar de atendimento ao cliente e comunicação não verbal. Então, é algo que a gente, para apimentar um pouco dessa coisa da prospecção, relacionamento e essa comunicação que a gente tem no dia a dia, para tratar esse cliente com afinco, desenvolver ele, e a gente trazer esses bons hábitos de comunicação para o dia a dia. Porque eu sei que a gente sempre diz, eita, desculpa, acho que eu fiz estúpido, estava muito agoniado. Então, a gente tem algumas técnicas que vai desenvolver esse trabalho com vocês. Então, a gente vai trazer isso também, que é o atendimento ao cliente, comunicação não verbal, para poder trazer esse contexto para vocês.
Eu espero que, dentro disso, a gente está finalizando aí o aspecto do controle de estoque. Tem muita coisa ainda em cima de controle de estoque que a gente vai tratar, mas esses são os pontos principais, é a metodologia que eu criei, que vem funcionando aos pouquinhos. Então, negócio que se organiza, se valoriza. Então, muitas vezes, entregar uma nota de pedido a um cliente, uma nota dessa que eu mostrei, vocês veem que o cliente vai mudar o negócio de vocês, vai fazer vocês virarem pessoas que eles vão respeitar ainda mais. Alguns clientes meus sabem disso, que às vezes entregavam as notas de balcão horrível. Cada venda bem registrada é um passo firme em rumo do crescimento, porque a gente começa a ter análise para um lucro real. E é bem interessante, só para dar um spoiler aí, eu vou voltar aqui no sistema, mostrar uma coisinha a vocês, que é uma coisa de prática, eu sempre mostro, já ia esquecendo. Quando você faz uma venda, aqui é um sistema de... Qual o principal intuito? É a gente saber o lucro, né? Então, se a gente tem tudo bem organizado, a gente consegue entender quantas vendas vieram. Eu vou abrir aqui só para mostrar um pouquinho. Eu posso pegar venda a venda, tá? Mas, ó, só um relatório desse te mostra a tua capacidade. Ele vai te mostrar como foi a primeira forma de recebimento que o cliente solicitou. Ele vai mostrar o tique médio de venda. Então, aqui tem 154 vendas e cada venda foi 2.911. Então, vamos dizer, eu fiz essas vendas e o total foi 448 mil. É o total faturado, é meu faturamento. Mas quanto custou esses produtos? Nossa, meu sistema está tão bonzinho aqui. Ele está dizendo que foi 42.195, 159 reais. Vou até aumentar aqui, porque se ficar pequenininho para alguém ver. Isso aqui não são dados mas que eu trago como um acompanhamento, de vocês entenderem que tudo isso que eu mostrei, ele tem um resultado, tá? E esse resultado é simples, precisa ser gerido, e ele está aqui. E aí ele te dá um lucro bruto. Então, só de tu olhar, tu já sabe se tem dinheiro para pagar as contas ou não. Porque, gente, quando a gente vende um produto, literalmente o valor de custo que esse produto tem que ser para um novo produto. Porque tu não vai parar de vender ele, né? Tu vai ter que repor. Então, trabalhar com lucro bruto e trabalhar com fluxo de caixa bacana vai fazer você desenvolver seu negócio. E aí a gente consegue ver a despesa, os fretes aplicados em um simples relatório desse, quando ele é bem organizado. Então, essa é o meu recado, né? É trazer essa estrutura que vocês possam vivenciar, tá? E a gente possa desenvolver ele. Então, é isso, o negócio é se organizar, é valorizado, eu vejo situações clássicas, a gente está aqui no meio de uma sulanca, de um país onde as empresas elas ainda são muito manuais, e no momento que eu implanto o processo, que eu organizo essa empresa, a empresa, além de bombar, ela começa a ser respeitada pelo cliente. Então, cada venda é um registro, é um passo firme em rumo ao crescimento saudável e ver esse lucro de forma real. Gente, eu acho que eu espero que eu tenha contribuído.